Olá, irmãos, a paz de Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Comigo vai tudo bem, tudo na paz de Cristo. É muito bom mais uma vez estar aqui nesse canal, né? E compartilhar das coisas que Deus tem feito, das coisas que Deus tem para fazer ainda nas nossas vidas, né? Sou grata por cada um de vocês que compartilhou, cada um de vocês que curtiu, cada um de vocês que se inscreveu no meu canal. Nós vamos crescer juntos nesse canal em nome de Jesus, porque o nome do Senhor é que tem que ser glorificado nas nossas vidas, né? E para uma reflexão bem rápida que eu quero deixar para o coração dos meus amados irmãos, é que lá em Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E diz mais para nós: não sedes conformados com este século ou com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus por essa palavra, né? Aqui nos ensina a nos apresentarmos diante do nosso Deus. Quando nós entrarmos na casa dele, né? Nós precisamos estar preparados em adorarmos a esse Deus. Com o nosso corpo, né? Dando o nosso melhor, levantando nossas mãos santas, glorificando, exaltando o nome dele, dando o nosso culto racional, o culto com clareza, com entendimento, com conhecimento desse Deus. Quem é esse Deus? O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos adorá-lo, engrandecê-lo. Ele é soberano, ele é exaltado, né? Magnífico. Então você veio dar o teu culto com sabedoria, o teu culto com entendimento. Eu vim para adorá-lo. Eu não vim para olhar quem está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente. Não importa. Eu vim adorar a Jesus. Não importa se uns estão glorificando, outros não estão. Não importa se você está falando em mistério, as pessoas estão te olhando. Não importa. O importante é você com Deus. O que você vai fazer na casa do Senhor. Mas esse culto aqui que ele diz para mim e para você, esse culto racional é um culto com lógica. É um culto com lógica, com raciocínio, com entendimento. Esse culto você presta a esse Deus dentro da sua casa. Você presta a esse Deus dentro do seu quarto. Dê o seu culto, dê o seu melhor para Deus. Dance para o Senhor, levante de mão santa, né? Acho lindo as coreografias quando os jovens fazem, né? Aquelas coreografias lindas, adorando a Jesus e louvando com o seu coração. Gente, não tem nada melhor do que você saber o que você veio fazer na casa do Senhor, o que você veio entregar para Ele. E logo a seguir, depois daquele culto maravilhoso, transformador, de pura adoração, você precisa ter uma vida também transformada. Não só ouvinte, mas praticante desse culto racional. Ele diz: não sedes conformados com este mundo, mas você precisa ser transformado. Primeiramente, a gente não pode se conformar, a gente não pode se aceitar a maneira como o nosso mundo se encontra, né? Não dá mais. Então, a partir do momento em que ele diz: não seja conformado com este mundo, você precisa ser transformado. Para você não se conformar com algo, é porque você não aceita mais aquilo, não é verdade? Quando não aceito conformar, eu não quero mais essa mesa, eu não me conformo mais com ela, eu quero outra mesa. É porque algo dentro de você falou com você primeiro. Algo foi o quê? Mudado dentro de você a respeito dessa mesa. Algo foi transformado a respeito de uma roupa que você não quer mais vestir, porque aquela roupa já te incomoda, aquela roupa já não cabe a você vestir mais aquela roupa. Então você foi o quê? Você primeiro não se conformou e depois foi transformado. Você se transforma, aliás, você foi transformado, depois você não se conformou mais com aquilo, não aceitou mais aquilo. Então Deus tem um meio de nos ensinar que nós não devemos nos adaptar
nos moldar com as coisas deste presente século. Eu não posso mais aceitar viver num mundo em que é corrupto. Eu não sou mais corrupta. Eu não posso mentir porque o mundo mente. Eu não sou mais mentirosa. Eu fui transformada. Se eu pecava em uma área, eu não posso mais pecar naquela área. Se eu pequei hoje nessa área, mas eu não quero mais pecar nela, eu peço perdão a Deus, porque o Senhor me transformou. O Senhor chamou a minha atenção. E eu, logicamente, eu aceitei, pedi perdão dos meus pecados e eu já não posso mais praticar aquilo, né? Porque o Espírito Santo, primeiro, ele te transforma, ele vai te esvaziando de si mesmo e você precisa querer que ele faça isso na sua vida. Porque viver anos e anos na presença desse Deus maravilhoso e viver da mesma maneira, eu quero te dizer, de nada está valendo. Não adianta você ter anos de igreja e viver conformado da maneira como você se encontra. Você está na presença, mas você ainda continua mentindo. Você está na presença, mas você continua sendo mau caráter. Você está na presença e você não renunciou às coisas do mundo ainda. Você continua ainda de vez em quando dando uma escapadinha aqui, uma escapadinha ali, falando um palavrãozinho aqui. Aí não é assim. Não somos mais assim. Não podemos mais nos conformarmos com coisas que desagradam ao Espírito Santo. Não. Isso aqui agora é o templo dele. Ele habita em nós. Ele não habita no meio da sujeira. Ele quer nos purificar. Ele quer nos transformar. Ele quer nos esvaziar de nós mesmos para encher dele dentro de nós, o seu Espírito. E quando ele entra, ele começa a fazer a mudança. Nós não vamos mais nos conformar, mas temos que ser transformados. A nossa mente renovada, o nosso entendimento, o nosso intelecto, a nossa mente, ela precisa estar com pensamentos vindo dos altos céus, sabe? Pensamento das coisas de Deus, da sua palavra. Mas como que eu vou ser transformado a minha mente? Através da leitura da palavra. Através daquilo que você põe diante dos seus olhos. Através daquilo que você ouve, dá ouvidos, né? Porque a Bíblia fala para mim e para você que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você tem tido uma conversação com pessoas que não têm nada a ver com Deus, você vai começar a falar como eles falam. Você vai começar a agir como eles agem. Porque essas más conversações vai corromper os costumes bons que você tinha através da palavra. Elas vão o quê? Se perdendo. E a nossa mente precisa ser renovada com coisas de Deus. Mente renovada são mentes que absorvem mais fáceis as coisas de Deus. Sua mente tem sido renovada em quê? Em que você tem renovado a sua mente? Com o quê? Porque a partir do momento em que eu e você, nós estamos na presença de Deus, nosso entendimento, a renovação dele é para que você experimente o que é bom de Deus. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que você ainda não experimentou essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque a sua mente ainda está cauterizada às coisas deste mundo, aos padrões que regem este mundo. Você tem dado mais ouvido à voz do Espírito? Ou você tem dado mais ouvido às coisas deste mundo? O que é que tem mais prevalecido na sua vida? As coisas de Deus ou as coisas seculares? O que é que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? Porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que buscar primeiramente o reino dele e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Tudo que pedis em meu nome, ele diz que nos dará. Mas eu tenho pedido e não tenho recebido. É sinal que está faltando algo na sua vida. Sem sinceridade, na presença do Senhor, nós não vamos obter bênçãos. Sem arrependimento na presença do Senhor,
nós não vamos obter cura. Sem arrependimento dos nossos pecados, sem confessarmos e deixarmos, nós seremos um pobre, cego e nu. Que éramos assim quando nós não conhecemos a Jesus. Sem a falta do perdão, se você não perdoar, você nunca será perdoado. Não é assim? Não é perdoando que você é perdoado? Ele não nos perdoa quando nós perdoamos? Irmãos, aquele que perdoa é aquele que é sarado. Aquele que perdoa é aquele que é curado. Você tem perdoado o seu irmão? Você tem olhado para o seu irmão com outro olhar? Você perdoou a sua esposa hoje pelo que ela falou? Esposa, você perdoou o seu marido hoje pelo que ele falou? Uma palavra pode matar um irmão. Cuidado com aquilo que você tem se alimentado. Cuidado com a sua mente, com seus pensamentos. O coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. O nosso coração ele se engana. Não podemos viver por sentimentos. Não podemos viver por emoções. As coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus não são de qualquer maneira. Eu não posso levar as coisas de Deus por emoções, fazer as coisas por emoções. Porque tem muita gente correndo, sapateando, pulando, falando em mistério, entregando profecia por emoções. E vai olhar a vida dessa pessoa como está. Como é que está a vida dessa pessoa? Quais são os frutos que essas pessoas têm dado? Qual fruto você tem dado? Um fruto bom ou um fruto podre? Irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós não podemos nos conformar, como diz a palavra. Não sejam conformados com este mundo, com este presente século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Peço, Senhor, para transformar o seu entendimento. Começa a buscar as coisas de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. O Senhor, Ele tem muito para nos dar. Ele tem coisas tremendas nos seus tesouros para abrir para nós. Ele quer abrir os tesouros para nós. E se a tua vida ainda está totalmente distorcida, se a tua casa ainda está uma bagunça, você precisa organizar a tua casa espiritual. Quando a casa espiritual está desorganizada, até a casa física fica uma bagunça. Porque você não tem vontade de organizar a sua casa, de limpar a sua casa, de pôr em ordem. Então, irmãos, reveja os seus conceitos. Se você está tentando organizar a casa do Senhor, sem primeiro organizar a sua casa espiritual, cuidado, porque a queda vai ser grande. Arrume primeiramente a sua casa. Transforme a sua mente. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele quer abrir os bons tesouros dele para nós. É tempo de buscarmos a sua presença. É tempo de largarmos de mãos o nosso telefone de vez em quando. Deixa ele lá uma horinha, vai buscar Deus uma horinha. Desliga a sua televisão e vai orar ao Senhor. Às vezes nós estamos orando 5 minutos e parece uma eternidade, não é? Sabe por quê? Porque quando você começa a entrar numa oração, você está entrando numa guerra, numa batalha. E aí, a sensação é que você orou muitas horas. Não. Você orou pouco. Mas quando você senta para ver uma série, você fica 2, 3, 4 horas seguidas.